Bom, gente, primeiramente, boa noite, né, para todo mundo que está participando aí dessa live, né? Para mim é um prazer estar aqui, né? Eu e a Isabela, a gente já tem aí um longo relacionamento aí, né? Ela foi minha professora, foi minha orientadora, eu participei como voluntário do Café com RH também, né? Ajudei no programa no Café com Diversidade, né? Então a gente já tem uma relação bem próxima aí, né? De roda de conversa, debate, temas, enfim, né? Para mim é uma honra, né? Eu me sinto muito honrado em estar participando agora, né? Como palestrante, né? Como participante aí da mesa, né? Que vai estar gerando esse debate aqui. Só para me apresentar, né? Eu sou o Lucas Carvalho, eu sou formado em administração pela UF, né? Atualmente eu trabalho como analista de recrutamento e seleção na Ocean, que é uma empresa de óleo e gás, tá? E aí, quando a Isabela me fez esse convite, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, é um tema que eu tenho muita afinidade, é um tema que eu realmente busco, né, entender e estudar e ver o que está acontecendo, né? Porque realmente é um tema que me interessa, né? Tanto que a minha monografia a gente fez baseado nesse tema, né? A gente falou sobre diversidade e equidade de gênero, que realmente é um tema importante, principalmente para o segmento que a gente atua, né? Que é o segmento de óleo e gás. Então a gente vê poucas ações, a gente vê poucos estudos, né? Voltados para a questão da diversidade dentro do setor de óleo e gás. Então, na verdade, isso me deixou, essa inquietação me fez com que realmente começasse a entender o assunto e começasse a trazer, né, de alguma forma, esse debate para dentro do setor de óleo e gás, né? E aí eu queria começar minha fala, né, o objetivo desse evento é a gente falar, né, sobre o papel do RH no combate, né, a esses ismos, né, entre aspas, o racismo, né, o etarismo, a homofobia e tal. E aí quando eu estava pensando em como fazer essa abordagem, né, como falar sobre esse tema, eu comecei a fazer, né, comecei a relembrar um pouco da minha história. E eu queria trazer para vocês um pouquinho da minha história, né, para a gente poder começar a introduzir esse assunto, né, começar realmente a debater sobre esse tema, né, assim, eu sou gay, né? Sou um profissional LGBT, casado com meu companheiro há mais de 5 anos, né? E aí, quando eu resolvi falar sobre a questão da homofobia no ambiente de trabalho, eu comecei a lembrar um pouquinho da minha história de trabalho, né? Então, eu trabalho desde os meus 18 anos de idade, né? Então, passei por alguns segmentos aí, trabalhei como promotor de vendas numa empresa de telecomunicações, depois eu trabalhei na área administrativa, depois tentei empreender, então assim, eu já passei por alguns setores, né? E aí, quando me vem esse assunto, né, essa questão da homofobia no ambiente de trabalho, eu me recordo basicamente de dois momentos da minha carreira que eu acho que fica bem claro para a gente entender como que é importante a gente trazer essa temática, né, a gente debater sobre isso no ambiente de trabalho, né? E aí eu me recordo que há um tempo atrás, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha ou qual foi o ano, mas eu lembro que eu trabalhei numa empresa há um tempo atrás, onde eu tinha que lidar diariamente enfim, com pessoas que falavam diariamente piadas machistas, piadas sexistas, né? Então, piadas, assim, homofóbicas. E aí eu era novo também na época, né? Assim, eu não tinha muita maturidade, não tinha também muito conhecimento, né? Eu estava na faculdade, mas eu estava no começo da faculdade, então eu ainda não tinha aquela maturidade para tentar questionar e tentar mudar esse tipo de comportamento, né? E aí, nessa empresa, eu fiquei basicamente por quase 2 anos nessa empresa. Então, foram 2 anos ali tendo que lidar com essa situação, né? Tendo que lidar com esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de frase, assim. Então, acabou que um tempo, né? Após um tempo, eu acabei ficando responsável por delegar, né, algumas atividades para um grupo de pessoas. E aí eu ficava com um pouco de receio de falar sobre a minha vida, de falar sobre a minha sexualidade, falar sobre, enfim, de me assumir mesmo, né, assim, de poder realmente ser quem eu era, por medo, né, de ter algum tipo de retaliação, de ter algum tipo de descredibilidade pela minha orientação sexual, né? Então isso durante todo esse período eu tinha que pisar em ovos, né? Então o que eu tinha que falar, eu tinha que falar com muito cuidado, né? A forma que eu falava, eu tinha que falar com muito cuidado, né? Sem que eu pudesse dar algum tipo de abertura para ser, digamos que, desrespeitado assim naquele ambiente, né? E aí o tempo foi passando, acabei saindo dessa empresa, né? E passei por outras empresas e tal. E atualmente, na empresa que eu trabalho, né, eu comecei lá como estagiário, né? Então, fui estagiário, depois fui para assistente e agora eu estou como analista, né? E aí, nessa empresa que eu estou atualmente, né, nessa empresa que eu trabalho, a gente tem um clima muito legal, assim, a empresa ela proporciona um ambiente muito bacana, né, para você, os integrantes, para os funcionários. Então, assim, é bem diferente do que eu vivi, né, nessa outra empresa que
que eu tive que passar por esse tipo de situação, né? E aí, né, à medida que eu fui amadurecendo, à medida que a minha carreira ela foi progredindo, para mim fica muito claro, né, como é que esse ambiente de respeito, esse ambiente realmente que você se sente acolhido, faz diferença para você como profissional LGBT no mercado de trabalho, né? Eu lembro que um dia a minha líder, né, nessa empresa que eu trabalho hoje, ela virou para mim e falou assim: Lucas, o seu companheiro ele tem plano de saúde? E na época ele tinha, né? Ele trabalhava numa outra empresa, então ele tinha. Eu falei, não, ele tem sim. Ela, não, só para te falar que a empresa, ela aceita, tá? Se você tiver interesse em colocar ele como seu dependente, você pode colocar. Aí eu falei, nossa, que legal, eu não sabia disso. Ela falou, mas aí se você precisar, você já sabe. Então, assim, foi uma coisa simples, mas que me marcou muito, sabe? Assim, eu falei, nossa, ela realmente está preocupada, né, enfim, né, com o meu formato de família, com o meu companheiro. Então, assim, a partir daí começaram a acontecer outras coisas que eu realmente fui me sentindo mais confortável, fui realmente me sentindo mais seguro de poder falar, né, enfim, né, sobre a minha sexualidade, sobre a minha vida pessoal e tal. E aí são esses dois momentos que eu queria compartilhar com vocês, né, onde eu vivi essa experiência que foi talvez um pouco, não foi muito legal nesse sentido, né? E a empresa que eu trabalho hoje, a empresa que eu vivo hoje, né? E aí, pelo fato de eu trabalhar no setor de RH, isso para mim ainda fica muito mais latente, assim, né? A necessidade que a gente tem, a necessidade que o RH tem de trabalhar em política, de trabalhar em uma cultura que realmente valorize essa diversidade, né? Faz muita diferença. Para mim fez, porque hoje eu me sinto muito mais confortável de, enfim, né, poder falar sobre a minha vida, de poder realmente ser quem eu sou, sem medo de sofrer qualquer tipo de retaliação ou sofrer qualquer tipo de desrespeito, né? Até porque a empresa, ela trabalha, né, com uma política de respeito, né? E aí, quando você tem uma empresa que trabalha essa política de respeito, essa política de inclusão, né, você sente que você tem ali mecanismos que possam te amparar caso, né, aconteça alguma coisa que talvez não seja muito legal, né? E aí eu como profissional, né, de RH, eu como profissional como recrutador e tal, eu vejo realmente qual que é a importância da gente falar sobre essa temática, né, da gente realmente promover esse ambiente inclusivo, de promover esse ambiente respeitoso, né, assim, eu falo, né, eu senti na pele o que foi isso, né, e eu costumo falar que eu meio que saí do armário pela segunda vez, então quer dizer, eu tive que sair do armário, né, na minha vida pessoal, né, depois que eu entendo o que eu estou vivendo, né, depois que eu entendo quem eu sou, você sai do armário uma vez. E aí, quando você vai para o ambiente de trabalho, é como se você tivesse que sair do armário uma segunda vez, né? Então, eu tive que passar por todo esse processo, né, de ter que sair do armário uma segunda vez. E uma vez que você faz esse processo de ter que sair do armário pela segunda vez, é como se fosse libertador. Então, você pode ali falar sobre a sua família, né? De repente você está ali no ambiente de trabalho e tem as pessoas falando, porque a minha esposa fez isso, porque o meu filho fez isso, meu filho fez aquilo. Então você se sente até pertencente, né? E até confortável de poder compartilhar também as suas experiências, né? As suas conquistas, né? E aí acaba que você você tira um peso da sua costa, né? Das suas costas. E eu acho que isso é muito legal, assim, né? Acho que o fato de eu ter passado por essa experiência me faz, inclusive, realmente, como profissional, trabalhar ainda mais para proporcionar esse tipo de ambiente para as pessoas, né? Eu estava até lendo uma pesquisa aqui antes da gente começar a conversar, que pelo menos 60% dos profissionais LGBTQI+, eles não têm medo de se assumir no ambiente de trabalho. Então, imagina, você está num lugar que você passa 8 horas do seu dia e você não pode ser quem você é. Você precisa, né, ter todo aquele cuidado, você precisa pisar em ovos e tal. Então, assim, além disso, né, além de ter uma questão pessoal ligada a isso, né, tem a questão de performance mesmo, né? Quando você tem um profissional que realmente ele está ali 100%, que ele consegue ser quem ele é, que realmente ele tem um ambiente que ele se sente pertencente àquele grupo, ele vai ser um profissional de alta performance, ele realmente vai ser um profissional que vai produzir mais, ele vai se sentir realmente mais motivado para fazer aquilo, né? E aí eu acho que é muito nessa linha assim, que eu queria falar para vocês, né? Assim, essa minha experiência eu acho que exemplifica muito, né, o nosso papel como RH de combater, né, esse tipo
de conduta, né, esse tipo de ação, né, e realmente proporcionar aí esse ambiente inclusivo, né, esse ambiente realmente respeitoso, né, um ambiente que faça a pessoa se sentir acolhida, se sentir pertencente àquele grupo e entregar um bom trabalho, entregar aí resultados muito positivos, né, realmente entregar, superar aí, né, enfim, né, a sua performance. Acho que é muito nessa linha assim, que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Boa noite, pessoal. Sou a Fernanda Bastos. Só para me apresentar, eu sou formada em turismo, minha primeira graduação, mas acabei começando a trabalhar no RH, então aí no mundo do RH resolvi fazer uma pós-graduação, também em gestão de recursos humanos, e agora curso de administração com a professora Isabela, e espero que seja minha orientadora também. Participei do Café do RH como voluntária, então estou muito feliz de estar participando da noite hoje. E na verdade, assim, só para... Esse vídeo é muito curto, mas assim, ele já diz muito o que é o racismo, assim, que é uma coisa que, por mais que a gente diga que não, é uma coisa que está no nosso cotidiano, a gente não percebe, está no nosso subconsciente, mas você vê aquela imagem que você já associa porque você foi criado numa sociedade racista, você vê na televisão que o bandido é sempre negro e que o Rio é sempre branco e tudo mais. Então, esse experimento, né, que se depois vocês quiserem pesquisar, o vídeo, acho que não. Teste de imagem no YouTube. Ele é super rapidinho e ele mostra justamente esse experimento com profissionais de RH. Então, assim, é mais interessante ver experimento. Qualquer pessoa poderia ter regido a mesma coisa, independente da profissão. Poderiam ser outros líderes ou poderiam ser outros profissionais. Mas profissionais de RH, especificamente, são as pessoas que contratam, são as pessoas que selecionam, são as pessoas que promovem, são as pessoas que têm o poder de mudança, né, profissional. Então, se a pessoa no automático tem essa imagem do negro, como contratar? Ou como desenvolver? Ou como criar planos e pensar que tem um futuro? Porque é muito automático, assim. Esse vídeo demonstra muito como funciona no dia a dia. Porque às vezes, assim, o Lucas falou muito de uma questão que aconteceu exatamente com ele. Mas às vezes a pessoa não precisa falar para mim, me ofender ou me agredir de alguma forma verbal, mas esse tipo de racismo que te exclui também é uma forma de racismo, que é esse racismo institucional, que
que está ali nas empresas, na universidade, que mudou um pouco com as universidades, com as escolas e tal, conseguiu ter a inclusão de mais negros, mas assim, no mundo corporativo ainda é muito difícil. No mundo offshore, mais ainda, né? Algumas empresas têm vários programas de inclusão, diversidade, seja de gênero, seja de raça, deficiente, enfim. Mas já tem uma preocupação maior. No mundo offshore, um pouco mais difícil, assim. O Lucas está tendo uma boa experiência, mas são poucas as empresas. Eu, na verdade, nunca tive uma empresa realmente promover esse tipo de abordagem de tema. E é muito importante, assim, e até antes de vir para essa reunião aqui com vocês, eu fiquei pesquisando com amigos de RH mesmo, pessoas de graduação, e para identificar recrutadores que são negros, qual é a maioria? Os recrutadores, a maioria das vezes são brancos, ou os gestores, ou os líderes, o percentual de líderes negros é mínimo, mulheres negras menor ainda. Então, assim, quando a gente não observa e simplesmente deixa passar, a gente não vai ter uma mudança na sociedade também, né? Então, a gente para refletir sobre esse racismo, não é nem o racismo individual, não estou falando da ofensa área ou de alguma coisa que aconteça no âmbito profissional, mas assim, se você não tem esse olhar da instituição, se preocupar, nossa, só tem os gerentes negros, o que será? Eu me fiz muita pergunta, assim, se realmente, de repente, o negro é qualificado, que já temos um problema da educação e tudo mais. E algumas amigas, até alguns amigos que eu perguntava, recrutadores, né? Por que numa seleção acaba que eu opto sempre pelo branco? Aí eu sempre ouvi muito que o negro geralmente não era qualificado, mas como promover a mudança? Como ajudar de alguma forma que isso mude? E eu vi até um exemplo de um case da Coca-Cola que eles estavam promovendo umas ações assim, para mudar essa situação. Então, o projeto de TRI deles, eles tinham um percentual de pessoas negras. O programa de jovem aprendiz, eles colocaram 100% de negros. E o pessoal vai falar, nossa, mas exclui totalmente o branco. Mas assim, o branco já é nas outras posições. Então, assim, já é uma forma de incluir, mesmo que não 100%, é uma forma de tentar. E aí, outra ação que eu vi também da Coca-Cola é que eles excluíram a obrigatoriedade de ter o idioma inglês. Porque, geralmente, a pessoa não tem um inglês, tem uma boa educação, ou uma educação de qualidade que vai ter o idioma. Eles excluíram isso como uma obrigatoriedade da vaga. E aí, se a pessoa assinada não tivesse idioma, eles pagavam e incentivavam o estudo. Então, assim, é dessa forma que, observando a sociedade, que a gente não tem, a gente capacita. Todo mundo tem como desenvolver, todo mundo tem essa capacidade, né? Não é que o branco é melhor ou o negro, não, mas todo mundo que tenha a oportunidade, ele tem como se desenvolver. Então, acho que como RH ou como gestor de qualquer área, ou como profissional, eu acho que se a gente não para observar ao nosso redor e não acha estranho ter líderes brancos ou chefes ou pessoas de RH brancas, eu acho que se a gente realmente não parar para perceber, para criar ações para mudar, esse racismo institucional que acaba ficando um pouco velado porque não é tão ofensivo, né? Não é tão, você não vê uma doença especificamente, mas isso vai passando de gerações em gerações, né? Porque não é uma coisa que hoje em dia acontece um caso de racismo, as pessoas processam, é um crime e tudo mais, mas esse institucional é uma coisa que está mais num âmbito que é difícil de mudar, a gente precisa promover essa mudança diária. Então, acho que eu estou jogando a reflexão, na verdade, é uma coisa que eu acho que mais me chama a atenção do racismo. Eu acho que dentro das empresas é isso, é essa ocupação geral dos nossos funcionários, qual é o perfil, o que a gente pode fazer para mudar. E não só para dar oportunidade, não, para ter diversidade, porque pessoas com diferentes experiências vão poder ajudar a empresa a desenvolver de outras formas. Então, assim, a empresa ganha também com a diversidade, seja negro, seja deficiente, seja o que for. A diversidade vai abrir portas aí para as empresas crescerem mais ainda.
Muito bom, Fernanda. Você tem mais um minutinho da sua fala, eu vou aproveitar para compartilhar, para ratificar o que a Fernanda está trazendo. Não sei se vocês conhecem essa plataforma maravilhosa do Ministério Público do Trabalho, o Observatório da Diversidade e da Igualdade de Oportunidade de Trabalho. Não sei se a Ju está aqui, a Ju também me orientando agora de monografia, e fica o convite até a defesa dela, vai ser dia 17, vai ser aberta ao público, quem quiser, depois me avisa ali no chat, que aí eu passo o link para quem quiser participar, de ver ela apresentando a monografia dela, e é muito bacana, né, a monografia que ela está fazendo. E ela fez uma análise muito bacana, no caso dela, das mulheres, questões de carreira, gênero e trabalho. Que aqui não deu tempo de colocar o machismo também, né, as questões religiosas, igual a gente está colocando ali no chat, né, mas a gente vai fazer um outro, né, desse, vai ser o 2 com outras temáticas como essas, né, que a gente está tratando hoje, mas não deu para colocar todas aqui. E aí, a Juliana, ela pegou os dados desse Smart Lab e fez uma comparação de Macaé com as grandes capitais e outras cidades, né, no Brasil, e a gente ficou apavorado. Macaé é uma das cidades, é a cidade mais machista no Brasil, né? E esses dados só confirmaram, além de ter os dados aqui, por exemplo, a diferença de salarial, remuneração média para homens, né? Aqui, né? Homens e mulheres, né? Como é que vai aparecendo? Diferença de remuneração pela perspectiva interseccional. Aí se você pega sexo e raça, então as mulheres, Jesus toma conta, coitados. A gente já sabe, né, o que está aparecendo no mercado, mas a gente não vê dados, né, realmente assim, no cotidiano, e aí é que mostra, né, a realidade de fato, como é crítica da cidade de Macaé, de todas as cidades no Brasil, mas eu fico apavorada com Macaé, como que tá. Aí tem as diferenças também salariais, tem a questão de quantas mulheres em cargo de poder, a diferença com os homens, quantidade de mulheres no ambiente de trabalho, quantidade de homens, então fica aí o convite, né? Aí tem as questões de raça também aqui, tem as questões LGBTI, e depois vocês fazem, vou passar o link aqui para vocês, né? E vocês dão uma olhadinha, que é um conteúdo bem bacana. Eu sou Lúcia Almeida, nordestina, mulher, preta, gordinha, enfim, eu me identifico aí com algumas coisas nesses problemas que a gente tem dos ismos, né? E ao longo da minha vida eu tive o prazer ou desprazer, não sei, porque a gente é resultado do que a gente viveu, mas de passar por várias situações em que a minha idade falava mais do que a minha luta de menina crescida sem o apoio do pai, né? Porque minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 2 meses de idade, isso há 57 anos. Era uma mulher de muita fibra e eu consegui, mesmo assim, estudar, trabalhar e contribuir bastante. Mas a primeira vez que aconteceu foi eu não poder ter um cargo de supervisora porque eu tinha 21 anos. Apesar de ter toda a responsabilidade da supervisão, eu não podia ter o cargo, né? Então já começou por aí. Depois aconteceu várias outras vezes, inclusive teve uma que foi muito interessante quando eu vim para Macaé, porque eu não podia ser gerente onde eu estava, porque eu não tinha 40 anos. E eu saí de lá com 39. Quando eu cheguei em Macaé, 2 meses depois, eu fiz 40. Aí eu me tornei velha para o mercado de trabalho, né? Então, assim, chega até a ser meio cômico isso, mas eu não sabia, durante muito tempo, eu não conhecia isso, né? De etarismo. Vou pedir para a Isa para botar aí um pouquinho, aí a gente vai falando, uma apresentaçãozinha mais ou menos rápida. E eu não tinha nem conhecimento que existia isso, né? Porque, na verdade, a gente vai se debatendo. Quando você sofre o preconceito, normalmente, ele é velado, mas
pela situação em que eu estava, eu pude saber que aquilo era um preconceito. Mas o que é pior, na época, lá atrás, com meus 20 e poucos anos, eu me conformei com isso, porque eu estava convencida, sim, de que eu não era suficientemente capaz para assumir um cargo de liderança, né? Então, começa por aí. O etarismo, ele não é só uma coisa que vai acontecer, um preconceito que vai acontecer com os entas, né? Eu vou dizer enta, 40, 50, 60, 70, não é. Ele vai acontecer com os dois extremos ali do profissional, na vida profissional. E o pior de tudo é que a gente vê que uma faixa etária tem muito preconceito com a outra e vai retroalimentando uma situação que, na verdade, poderia ser de união e de fortalecimento. Então, aí a gente vê algumas frases que a gente escuta muito no mercado de trabalho, né? Quando você faz um recrutamento, apesar de desde 88 ser inconstitucional, muitas empresas ainda colocam que querem as pessoas de 25 a 35 ou de 30 a 40. E aí vem de tudo, tem de tudo com relação à idade. Teve uma empresa que já me pediu homem, mas se fosse maior de 40, poderia ser aceito porque aí ela já não ia ter mais filhos. Então, assim, uma vez mais, né, aí a gente vai chegar na questão da mulher, mas de modo geral, é isso que acontece. O mais jovem, ele acha que aquele que é jovem há mais tempo, né, não dá mais para contribuir, e o que é jovem há mais tempo pensa que o jovem há menos tempo não tem capacidade de contribuir. Pode passar ele. Então essas são algumas frasezinhas aí que a gente vê. E aí depois pesquisando, faz até pouco tempo, mas eu descobri que esse termo, ageísmo, foi cunhado em 69 por um psiquiatra de 42 anos, que naquela época já começava a estudar isso como sendo um problema, né? E aqui no Brasil a gente está falando muito em idatismo, ageísmo, etarismo. Pegou todo mundo e colocou lá num quadrado, né? Então você tem 60 a 70 anos, você é um baby boomer, você tem de 15 a 29, se não me engano, a 34 você é um millennial. E cada vez mais as coisas vão se complicando, porque vão criando distanciamento, né? E muitas vezes a pessoa não sabe, porque esse é o tipo de preconceito que ele é velado. Ele não chega muitas vezes, na maioria das vezes, até aquela pessoa que está sofrendo preconceito. Então, isso dificulta muito que se trate. Pode ir para o próximo, Pedro, por favor. E aí, por exemplo, né, o jovem ele é tido como uma pessoa que é desinteressada, tem os acomodados, os nem trabalham, nem estudam, mas, na verdade, para o ambiente do trabalho, esse jovem, cada vez mais ele traz engajamento, ele traz inovação, ele tem uma capacidade realizadora bastante grande, é um intraempreendedor, o jovem em geral, ele empreende, seja num negócio próprio ou dentro de uma empresa. Ele traz muita agilidade aos processos,
ele tem uma visão muito diferente daquela a qual nós estamos acostumados, né? Pode passar, isso. Isa? Oi, obrigada. Eu achei que nós iríamos ter um público mais de jovens há menos tempo aqui, e aí, para vocês terem uma ideia, no jornal O Globo de ontem, diz que no Brasil 40 dos jovens com ensino superior não têm emprego qualificado. Ou seja, a pessoa estuda, faz a faculdade, mas chega no final, ela não começa a atuar naquilo para o qual ela estudou. E aí vem, né, o ovo ou a galinha, mas como é que vai ter experiência se nunca dão uma chance a esses jovens? Isso tem sido uma coisa muito recorrente. Esse é a gente vê aí, nesse gráfico, entre maio e junho, como é que aumentou o desemprego na faixa etária de até 29 anos. É 2,60, agora não consigo ver, mas contra 1,47 e 0,29, né? Mas é muita coisa. Numa população... Mais 5 minutinhos, tá, Lúcia? Não sei se você viu o cartazinho aqui. Não vi. Numa população aí de 30 milhões de jovens, a gente tem muita gente precisando de uma oportunidade. Pode passar, isso. E aqui, de acordo com o Estatuto do Idoso, até ano passado eram 60 anos. A partir de 60 anos, a pessoa já era considerada idosa, né? Eu sempre gosto de pensar nessa palavra, idosa. A pessoa está indo. Indo o quê? Se aposentar, ser colocado no aposento, ou se colocar no aposento. E aí a gente vê também alguns comportamentos que foram meio que definidos para essa faixa etária, 200. Eu vou chamar ENTA porque com 60 ninguém está mais no mercado de trabalho, é muito difícil, né? Então a gente tem aí, dizem, né, o desinteresse, a acomodação, o apego a status, o apego a poder. Por outro lado, também tem comprometimento, tem experiência, traz calma, é muito leal à empresa e a tudo que a empresa se propõe a fazer. Vamos para frente? E aqui eu vou ter só alguns pontos sobre o que o RH pode fazer, porque o RH ele recruta, o RH ele treina, o RH ele pelo menos teoricamente ele tem uma importância muito estratégica e até de aconselhamento, né? Então como se pode fazer isso? Acho que o RH precisa primeiro se informar. Normalmente a parte de recrutamento e seleção é uma galera mais nova. E nem todo mundo está muito aberto a pensar sobre essa questão. É mais fácil, de repente, atender a um pedido de um gestor, até porque ele ainda não está muito seguro. Tá? Então, precisa ter informação, ter indicadores claros. Já tem muitos estudos hoje que falam sobre a questão da diversidade como sendo um dos pontos de melhoria no desempenho financeiro das empresas, no desempenho econômico das empresas. Então, tem essa questão. Eu acho que promover encontros, o RH precisa também fazer com que a prática venha de encontro àquilo que se diz política, né? Muitas vezes
a política, ela não pode falar o que realmente é na prática. Então a gente vai encontrar alguns problemas aí, e o RH ele pode promover encontros entre gerações, ele pode fazer com que alianças com líderes, ele pode realmente influenciar para que esse tipo de preconceito, esse e outros, comecem a diminuir, até chegar a um ponto que a gente possa lidar realmente com isso de uma forma bastante racional, né? Porque hoje está tudo muito no emocional. Então, no momento que a gente trouxer racionalidade para essas questões... Desculpa, acabou! Acabou, tá. Então, primeiro, panelada. Mas é isso. E aí você pode botar só o último, por favor, Isa. Só para terminar. Isa. É só é uma questão de... Depois você vai poder voltar, você vai ter mais tempo depois, a gente vai passar para a galera perguntar, para a gente conversar um pouquinho. É esse o último? Bem. Esse é o último. Ah, beleza. É só para a gente fechar. É o seguinte, é a vida, é uma questão de tempo. Um dia você tem 20, no outro dia você tem 40, no outro dia você tem 60, se tiver sorte, né? Então eu acho que a gente realmente precisa começar a pensar com mais afeto sobre essa questão da idade. Basicamente é isso.